A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou o uso da caneta de semaglutida para o tratamento da obesidade. E muita gente está na expectativa de usar a substância para perder peso rapidamente. Mas o medicamento não é indicado para todas as pessoas e apenas para quem tem problemas de saúde associados ao excesso de peso. Essa medicação atua no organismo aumentando a saciedade, desestimulando a ingestão de alimentos e, consequentemente, o princípio ativo da semaglutida promove a perda de peso. A resolução que indica e autoriza a utilização da semaglutida para o tratamento da obesidade e sobrepeso foi publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira. E para falar sobre esse assunto, nós conversamos por telefone com a doutora Andréia Pereira. Possui uma ficha técnica invejável e é mais que indicada a falar sobre o assunto. Ela que é médica nutróloga do Departamento de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Também é cofundadora e coordenadora da ONG Obesidade Brasil. E ainda possui doutorado pela endocrinologia da Unifesp em obesidade e cirurgia bariátrica. A doutora Andréia Pereira diz que os especialistas já tinham conhecimento dessa medicação, antes mesmo da liberação da Anvisa. Ela destaca os resultados dos estudos com a utilização da semaglutida. Bom dia, tá? Obrigada aí pela oportunidade. Então, na verdade, assim, nós não ficamos surpresos, né, com a liberação da Anvisa, tá, dessa substância que é a semaglutida, porque já existiam vários estudos científicos mostrando o benefício, né, dessa substância na obesidade, e a gente já tinha um medicamento aqui no Brasil liberado para diabetes com a mesma substância. O que muda é a dose, né? Então, os estudos mostraram resultados muito promissores no controle da obesidade. Certo. Então, para a comunidade médica, de um modo geral, foi uma boa notícia, tá? A gente ficou satisfeito com isso. Essa medicação, ou seja, a semaglutida, pode ser encontrada em farmácias ou drogarias na forma de injeção. Porém, a doutora Andréia reforça que a população deve primeiro procurar um médico para uma avaliação. Conforme antecipamos, a doutora Andréia Pereira também é cofundadora e coordenadora da ONG Obesidade Brasil. Ela afirma que é imprescindível o acompanhamento médico para o tratamento da obesidade. Sempre a gente fala para procurar um médico, porque assim, a obesidade é uma doença com muitas causas. Então, eu preciso saber se no seu caso é indicado o uso dessa caneta, né? Então, às vezes não é indicado, às vezes tem alguma contraindicação. Então, por exemplo, pessoas que têm refluxo gastroesofágico, muitas vezes não podem fazer uso dessa substância, né? Dependendo da causa da obesidade, também não é indicada essa medicação. Então, é muito importante, sim, procurar o médico. Além de acompanhar essa pessoa, fazer o acompanhamento, ver se está funcionando para ela, se não está, né? De preferência, uma vez por mês, a pessoa precisa retornar no médico para ver como que está sendo essa perda de peso. Você tem que ter a orientação nutricional, você precisa também ter a prática de atividade física vinculado ao uso da medicação, né, acompanhamento psicológico. Então, tudo isso faz parte do tratamento da obesidade. Então, a gente não tem um remédio milagroso que ele sozinho vai resolver todos os problemas. E muitas vezes ele não é indicado para você. Então, precisa ter, sim, a opinião de um especialista. Ou seja, então, que fique claro para a população, para os nossos ouvintes, que essa caneta, né, com essa liberação da Anvisa, não é, digamos, o que vai resolver o problema da obesidade no nosso país, né? Não, se fosse. Então, eu preciso ter um atendimento e um tratamento multiprofissional. Então, não adianta só a medicação, não adianta só a dieta, ou só o exercício, né, ou só o acompanhamento psicológico. Eu preciso ter uma junção de tudo isso para funcionar. Por isso que a gente ouve muitas vezes a pessoa, eu fiz o tratamento, mas não funcionou. Né? Porque às vezes você enfoca só uma parte do tratamento. Muitas vezes, né, a obesidade é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura, ela tem controle. Então, muitas vezes a pessoa vai ter que usar o medicamento por um longo período. Né? Às vezes nem vai poder parar essa medicação. Então, tudo isso tem que ser avaliado pelo médico. Né? Então, acho que isso é muito importante. Nós passamos por um período muito longo sem medicações
tão efetivas para a perda de peso na obesidade. Agora nós temos essas medicações. O grande problema, isso é um problema mundial, é que as medicações novas não são acessíveis, né? Elas têm um preço alto, então não é acessível para toda a população. Eu estive no Congresso Americano de Obesidade ano passado e foi o que a gente mais discutiu aí com especialistas do mundo inteiro, né? Que antes a gente não tinha medicações efetivas, mas agora nós temos, mas elas são medicações que não são acessíveis pelo preço para toda a população e que precisam ter medidas para tornar, né, essas medicações mais acessíveis. Mesmo no SUS, né, no atendimento público, não existe essa medicação disponível para quem tem obesidade. Então também, né, assim, às vezes a pessoa vê a medicação e fala, vou comprar, mas ela não, acaba sendo muito cara e a pessoa acaba não tendo acesso. Esse período de pandemia que passamos, né, ainda estamos num pós-pandemia, muitas pessoas ainda se recuperando da Covid-19. Esse período em que nós passamos, né, muitas pessoas que ficaram só em casa, foi um fator agravante para a obesidade no nosso país, na sua opinião? Foi um fator agravante para a obesidade no mundo inteiro, tá? A gente teve, sim, com a pandemia, um aumento da obesidade, porque as pessoas muitas vezes deixaram de fazer o tratamento, né? Tiveram pouco acesso a uma alimentação mais saudável, pararam a atividade física, pararam a medicação que estavam tomando. Então, a gente teve, sim, aumento de peso. Mas isso já vinha desde antes da pandemia, né? A gente tem visto o aumento da obesidade no mundo inteiro há um tempo já, né? Então tá todo mundo muito preocupado com isso. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2022, o Brasil deve ter quase 30% de adultos obesos em 2030. Essa pesquisa foi realizada pela Federação Mundial da Obesidade, organização voltada para a redução e o tratamento da doença. O estudo indica que o aumento anual da obesidade entre adultos no país até 2030 é de 2%, enquanto a obesidade infantil deve aumentar 3,8% ao ano. No mundo todo, o aumento da obesidade em crianças e adolescentes é de quase 100 milhões entre 2020 e 2030. Segundo os dados da organização, a doença pode chegar a atingir 1 bilhão de pessoas até 2030 no mundo, enquanto, em 2010, o número estava na metade. Caso a projeção do Atlas se confirme, o Brasil será o quarto país com maior número total de pessoas com excesso de peso. O documento mostra que o índice do Brasil é considerado alto pela federação. Nossa entrevistada, ela que possui doutorado pela endocrinologia da Unifesp em obesidade e cirurgia bariátrica, ela destaca a você, ouvinte, qual o primeiro passo para quem possui obesidade. O que essa pessoa deve fazer? Então, pensando numa pessoa que já tem obesidade, acho que o primeiro passo é entender que a obesidade é uma doença, não é uma questão de falta de vontade. Então, muitas vezes a gente ouve isso das pessoas e até de profissionais de saúde. Então, a pessoa acaba não procurando tratamento porque ela acha que é um problema dela, ela não consegue, ela deveria conseguir. Então, entender que é uma doença, que existe tratamento, que é importante procurar um especialista ou um centro especializado. A gente tem isso tanto na parte de plano de saúde como na parte pública. Então, é muito importante procurar esses centros, procurar o especialista, para você fazer um acompanhamento e ver qual que é o melhor tratamento para a sua obesidade, né? A gente tem basicamente a medicação, a parte nutricional, a parte de exercício, a parte de acompanhamento psicológico e também a cirurgia bariátrica. Então, você vai ter que ser avaliado para ver qual que vai ser a melhor forma de tratamento. E para quem tem histórico na família com pessoas acima do peso, o que fazer? Como se prevenir? A doutora Andréia Pereira também respondeu. Para quem tem muitas pessoas com obesidade na família, isso também é um fator de risco. Então, para a prevenção, o que é importante? Principalmente mudanças de estilo de vida. Então, fazer atividade física regular, ter uma alimentação mais saudável possível, né, com bastante consumo de verduras, frutas, legumes, né, produtos integrais, balancear a quantidade de carboidrato. Então, isso também você pode procurar um especialista e conversar. Olha, eu quero mudar meu estilo de vida. Como que eu faço isso? Para prevenir
né, que a pessoa chegue à obesidade, porque como é uma doença crônica, a partir do momento que eu tenho obesidade, eu não vou ter mais cura. Então, eu só vou ter controle. Mas antes de eu chegar à obesidade, eu ainda consigo prevenir. Então, é importante, sim, fazer a prevenção, né? Isso desde a infância, porque a gente também tem muita obesidade infantil. Sim. E muitas vezes essas crianças acabam crescendo e mantendo a obesidade. Se emagrecerem na adolescência, muitas vezes elas têm uma tendência maior a terem obesidade na idade adulta. Então, essa prevenção deve começar desde o nascimento. Então, é importante que a família toda tenha um estilo de vida mais saudável, para você realmente prevenir e ser um espelho para a criança. Então, eu acho que tudo isso é importante. Agradeço a senhora, doutora Andréa Pereira, por participar conosco aqui na Rádio São Francisco, trazendo essas orientações, dicas importantes a quem nos acompanha, para a senhora, para toda a sua equipe, para a sua família. Ainda há tempo, né? Um feliz ano novo. Um feliz ano novo para vocês também. Acho que é sempre tempo da gente desejar um feliz ano novo. E eu acho que nunca é tarde para cuidar da saúde, né? Então, se você não fez isso antes, acho que agora é uma boa oportunidade, começando o ano, para fazer mudanças e ir atrás de tratamento.